todos, hoje trago-vos mais um vídeo e é sim o vídeo em que vos venho falar da minha mamoplastia de aumento. Antes de começarmos com o vídeo, vocês já subscreveram ao canal? Vocês já colocaram gosto? Já ligaram as notificações em baixo aqui? Já ligaram? Não? Então façam lá isso, porque senão vocês vão perder um vídeo, depois vocês vão estar a fazer perguntas porque vocês não viram o vídeo anterior e para mais, se vocês não me seguirem no meu Instagram, aí é que vocês estão mesmo a perder novidades que às vezes não aparecem aqui no canal e perdem os meus diretos matinais em que nós estamos a conversar enquanto nos maquilhamos. Portanto, vão fazer essas coisinhas, depois voltem e vamos continuar a fazer o vídeo. Eu fiz uma mamoplastia de aumento, uma mamoplastia de aumento, nada mais do que coloquei silicone. E nós vamos falar sobre isto. Antes de mais, antes de avançar mais com este tema, este vídeo é um espaço para onde eu vou retirar dúvidas, eu vou falar sobre a minha experiência e eu não estou a incentivar o procedimento, não estou a incentivar que nós só ficamos bonitas com o peito maior, etc. Não. Isto é o meu gosto pessoal, eu gosto e eu sei que há imensas mulheres que gostavam de fazer este tipo de procedimento, mas que têm alguma vergonha, ou por falta de informação, ou por não acharem que uma pessoa próxima já fez e que tem essa opinião de uma pessoa próxima. Então é para isso que serve o vídeo. Portanto, agora sim, vamos começar. Eu fiz a minha cirurgia na doutora Luísa Magalhães Ramos, na LMR. Para já não podia estar mais satisfeita com todo o processo. É uma equipa de mulheres fantástica que me fez sentir muito bem do início ao fim. Eu fui muito chatinha com certas coisas em relação a dúvidas do tamanho, tiveram muita paciência comigo. Portanto, assim que então eu entrei para a primeira consulta, a primeira coisa que eles fazem é levarem-te com uma salinha onde vais ter a oportunidade de colocar um sutiã para simular o tamanho que vais querer e para tentares tomar uma decisão. E não só, também vão-te falar logo dos prós e dos contras de fazer a cirurgia, quais são as implicações, quais são as decisões, quais são os métodos que vocês podem escolher. Portanto, vocês podiam fazer inframamária, vocês podem fazer pela auréola e podem fazer então pela axila. Eu decidi fazer inframamária aqui por baixo. Foi o que eu decidi porque supostamente existe mais consequências se fizeres pela auréola. Há imensas mulheres que fazem por lá e que não têm problema nenhum. Pode ter alguma consequência na amamentação, mas eu decidi fazer inframamária porque depois com o peito colocado desce um bocadinho e acaba por tapar a cicatriz em si. Portanto, foi o método que eu escolhi. Na LMR eles não fazem incisão às axilas, apesar de ser feito também isso é uma possibilidade. E foi a opção que eu decidi. Depois eles deram-me então as consequências, falaram-me sobre como é que é feito, como é que o procedimento, qual é a duração do procedimento, falaram dessas coisinhas todas que eu acho realmente, se vocês quiserem saber melhor quais são os prós e os contras de fazer uma cirurgia deste género, eu vou deixar em baixo todas as dúvidas, o site da LMR, em que vocês podem lá ir e tirar as vossas dúvidas todas, está lá explicado, tem lá entrevistas, tem lá muita informação. Também vou deixar o YouTube da LMR para vocês também poderem tirar as vossas dúvidas, eles têm vídeos muito explicativos. Pronto, então, depois de receber todos os prós e os contras de fazer uma cirurgia deste género, fomos então colocar o sutiãzinho. E ao colocar o sutiã, uma amiga minha também fez, não é segredo nenhum que a Adriana também fez no mesmo sítio e ela pôs 285 ou 280, se eu não estou em erro, penso que foi 280, se não estou em erro. E eu chego lá e eu digo assim, eu quero igual a Adri. Ele disseram assim, espera que não é assim que funciona, isto tem muitas formas de funcionar, não é só o tamanho, não tem a ver com a escolha do tamanho, tem a ver com a tua largura, tem a ver que se tu tens menos pele, se és mais pele, se és magra, se és larga, se não és, se o teu mamilo está no sítio correto para poderes pôr um tamanho acima, etc. Há aqui vários impedimentos ou várias coisas que fazem com que definem o tamanho do teu peito. Portanto, é claro que eu sempre quis ter um peito muito natural. A primeira coisa que eu disse à doutora Luísa quando ela perguntou-me quais eram as minhas expectativas desta cirurgia e o que é que eu pretendia, a primeira coisa que eu disse é que eu queria
o mais natural possível. Eu não queria algo que não fosse proporcional ao meu corpo, que se notasse assim que olhasse para mim. Eu disse logo, eu quero o tamanho perfeito. Então eu, quando estava a experimentar o sutiã, eu decidi que gostava de 250. Ao entrar então, isto foi numa salinha, ao entrar então, é o primeiro contacto que nós temos com a doutora, ao entrar então para a outra salinha com a doutora Luísa, foi aí então que nós estivemos a fazer todas as experiências 3D, que eu acho o máximo, em que basicamente eles retiram uma fotografia ao antes e depois eles fazem uma simulação com vários tamanhos para o depois e como vai ficar. Portanto, assim que a doutora viu, ela pediu-me para retirar a camisola, o sutiã, para ela ver quais é que seriam as possibilidades, para ela também poder aconselhar com o tamanho também. E assim que ela me viu, ela disse logo, pronto, vamos ter que pôr por baixo do músculo, porque és muito magrinha na parte de cima e não vai funcionar de todo, e se nós pusermos por cima do músculo vai ficar falso, vai-se notar o silicone, não funciona de todo. Então, nós então decidimos pôr por baixo do músculo. Eu, muito sinceramente, eu já tinha lido, antes de ir para lá, que eu fiz imensa pesquisa, antes de ir para lá, que por baixo do músculo ficava mais natural, mas que o pós-operatório custava imenso. Mas eu sinceramente pensei, é uma vez na minha vida que vai-me custar imenso, para o resto da minha vida, portanto eu preferia passar por todas as dores possíveis, mas ficar satisfeita. Portanto, assim que a doutora disse que queria por baixo do músculo, eu por um lado fiquei contente com a decisão e fiquei mesmo tranquila, porque eu já queria algo natural e sabia que se fosse para mais por baixo do músculo ainda mais natural ia ficar. Eu pensei logo assim. Mas assim que a doutora me viu, ela disse que eu era demasiado magrinha para pôr os 250, que era logo demais. Então nós fizemos a simulação com 215 e 225. E eu, na altura, disse à doutora que então podíamos ir pelo 215. Mas estava assim meio indecisa e não sabia muito bem qual é que era o tamanho que eu queria, mas então nós ficámos pelo 215 porque achava que era o mais natural. Eu não queria nada exagerado. O meu maior medo era, apesar de eu confiar a 100% na doutora e em toda a clínica e toda a equipa, é sempre um medo que nós vamos criar. Então eu fui para casa e mostrei a simulação a todas as minhas amigas, à minha mãe, e toda a gente me estava a dizer para colocar 225, 225, 215 era muito pequeno, que era muito pequeno, e eu mesmo assim estava mesmo decidida que era os 215. Então o que é que acontece? Ligo para a Joana, eu estou super indecisa com o tamanho, posso voltar para simular, para ver novamente? E ela, claro que sim, aturar-me aqui agora é chata, a querer voltar a fazer a simulação dos tamanhos. Portanto, voltei lá e foi novamente fazer então as simulações, vestir o sutiã, etc. E eu mesmo assim fiquei. Disse que à Joana que queria o 215. E depois, passado uma hora, mandei um e-mail a dizer, não, quero os 225. Mas depois eu pensei, estava a pensar demasiado sobre o assunto e eu acho que eu quero que a doutora Luísa faça a decisão por mim, porque a doutora Luísa vai saber o que é que fica melhor, ela vai saber o que é que vale a pena, o que é que não vale. Então eu pensei, ok, vou deixar nas mãos da doutora porque é nela que eu confio, está mais do que habituada a este tipo de coisas, ela sabe o que é que fica bem, ela sabe que eu quero natural, vou confiar nela a 100%. E foi o que fiz. Já agora, existe vários tipos de prótese, existe o prótese em gota e os próteses redonda. Eu decidi ir pela prótese redonda. Sinceramente, nós não falámos muito sobre o assunto em relação a redonda ou gota, ficou logo decidido. A doutora disse logo, queres próteses redondas, não queres? E eu pensei, ok, é o melhor, é o que fica melhor para o meu tipo de corpo, porque eu também sou muito estreitinha, sou muito magrinha. Agora, vou-vos explicar também algo que a doutora me avisou logo, é que as minhas maminhas, elas não são juntinhas, elas são um bocadinho mais separadas e vou-vos explicar exatamente porquê. Portanto, o meu mamilo estava alinhado com o ombro e ao estar alinhado para o ombro, quanto maior colocarmos a nível de silicone, mais os mamilos podiam ficar estrábicos. Quando eu digo isto, podiam ficar virados para fora e é claro que não era esse o objetivo. Portanto, nós optámos por este tamanho também por essa razão, por causa dos mamilos. Pronto, mas já vamos falar sobre o resultado final, vamos continuar então com o que é que se passa a seguir. Portanto, fiz logo a decisão, já estava tudo e passou então um mês. Passou um mês, nós tínhamos marcado para passar de um mês para fazer no mês de dezembro a cirurgia, mas imensa
pessoas começaram a ver, então o que é que se passou, ela não fez a cirurgia, ela não sei o que ia fazer, pensava que era ser para já, portanto, eles encontraram um quisto na minha mama, porque claro que tu tens que fazer todo o género de exames para ver se estás apta para fazer esta cirurgia. Portanto, tens que retirar sangue, tens que fazer mamografias, ecografias, tens que fazer exame aos pulmões, tens que fazer exames a várias coisas para ver se estás apta. E num dos meus exames, eles encontraram um quisto no tamanho de 7 mm, no qual a doutora Luísa não quis arriscar fazer então a cirurgia sem perceber realmente o que era, porque 7 mm era algo que pudesse ser um pouco maior, era um bocadinho maior e que podia se tornar um pouco preocupante. Então nós, em vez de fazermos em dezembro, atrasámos, e a doutora foi muito simpática e arranjou logo uma consulta. Eles falaram logo com a especialista com quem eles costumam trabalhar nestes tipos de casos, marcaram uma consulta e eu fui então à consulta quando houve disponibilidade, e correu tudo bem. Eu tive que fazer uma biópsia, tenho uma cicatriz por acaso da biópsia, fiz uma biópsia em que basicamente espetam-te uma espécie de agulha 3 vezes para retirar o tecido, para analisarem, para ver se é benigno ou maligno. Tudo ok, os resultados foram todos bons, e pude então remarcar então a minha cirurgia para então fevereiro, que foi quando nós fizemos. No entanto, vou para a Islândia, vou viajar e volto, e finalmente chega o dia de fazer a cirurgia. Eu estava tão ansiosa, mas não era de nervos. Eu estava mais entusiasmada do que ansiosa, eu estava muito entusiasmada porque era algo que eu queria fazer há tantos anos que eu nem sequer estava nervosa. Foi algo muito fácil para mim. Assim que tu entras, eles mandam-te despir, vestires uma bata, vestires uma touca, vestir uns chanelinhos, tens que retirar todos os piercings, anéis, baterias e metes tudo dentro de uma caixinha, e depois eles vão-te colocar numa outra sala. Nessa sala eles tratam-te, todo o tratamento por parte da equipa da doutora Luísa é espetacular. Assim que eu entrei para a sala, deram-me uma manta, perguntaram-me se a temperatura estava boa, deram-me um comando de televisão enquanto eu esperava para a cirurgia. Ao esperar pela cirurgia, vem um enfermeiro, ele vê se está tudo ok, espeta-me as agulhas todas, depois vem a anestesista, e foi aí que eu quis fazer a minha pergunta, que eu nunca fui operada, e que foi: você vai estar ao meu lado o tempo todo, certo? A anestesista não vai me abandonar ao longo do procedimento, eu não vou acordar, não vou não acordar. Esse era o meu maior medo, mas mesmo assim eu estava super tranquila, e eu levei então anestesia local e com sedação, ou seja, não era assim muito agressivo. E pronto, estava tudo ok. Depois nós então fomos para o bloco operatório, e no bloco operatório eles taparam logo uma manta que me aquecia, e de repente a anestesista olha para mim e diz-me assim: vá, boa noite. E assim que ela diz boa noite, eu adormeço, né? Não me lembro de nada e acordo já com as maminhas postas, toda contente, e só me lembro de fazer assim. Há pessoas que acordam um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais cedo. Eu acordei na altura em que eles ainda não tinham colocado sutiã, então assim que eu acordo, eu olho para baixo e só faço assim, pum! E elas tipo, não faça isso! E eu logo tipo a tocar, porque claro que eu estava anestesiada, então eu estava um bocadinho tolinha, então eu só estava a tocar, a querer perceber o que é que estava a acontecer, a dizer que elas estavam muito grandes, estavam muito grandes, não, que estavam muito grandes, estavam muito pequenas, e foi aí então que, pronto, eu não estava muito bem, e colocaram-me um sutiã, colocaram uma faixa, colocaram-me tudo. E foi aí que então, depois eu estive com a doutora Luísa, ela perguntou-me se me estava a sentir bem, tive que ficar 4 horas no recubro, que sinceramente, em toda a experiência de operação, foi a parte pior, foi mesmo a parte do recubro. O facto de quereres ir embora e teres lá ficar 4 horas, foi a parte que me chateou mais, mas que era obrigado, porque eu estava-me a sentir bem, só queria ir para casa. Uma das perguntas que eu recebo mais é em relação aos drenos, se doeu a retirar, se ficaste com elas, se tiraste antes de ir para casa. Eu retirei logo lá e não me doeu absolutamente nada. Foi muito fácil de retirar, não fui eu que retirei, como é óbvio, foi a enfermeira de serviço que estava lá, muito simpáticas, e pronto, retiraram logo, não doeu nada. Em relação à cicatriz, existe uma cola cirúrgica que eles colocam por cima da cicatriz, ou seja, não é algo muito feio de se ver, não tens costuras na parte de fora, é tudo costurado por dentro, parece que é através de uns fios
fios de pesca, que fiquei assim com 2 fiozinhos de cada lado. E pronto, então finalmente fui para casa com uma caixa enorme de medicamentos. Mesmo lá a doutora então retirou-me o sutiã, nós optámos por pôr 225. E eu vi, assim que eu vi ao espelho, não estão nada pequenas, estão perfeitas. Eu assim, isto não tem nada de pequeno. E fiquei super satisfeita, e então foi aí que então eu vim para casa. Portanto, agora que vem a parte que toda a gente está curioso, que é, Glória, como é que foi o pós-operatório para ti, sendo que tu puseste por baixo do músculo? Olha, vou-vos ser muito sinceros, imensa gente me assustou imenso, mas imenso, então, para mim, não doeu quase nada o pós-operatório. Eu tive 3 dias mal, 3 dias mal de cama, e de resto foi tranquilíssimo. Eu vou explicar porque é que me custou mais. Custou-me porque, primeiro, ao colocar por baixo do músculo, parece que tu sentes ainda mais as dores. Vocês, ao mexerem neste género de músculos, vocês veem o quanto vocês utilizam o músculo do peito para tudo. Fazer isto, estão a utilizar o músculo do peito. Pegar no telemóvel, pegar num peso, abrir uma porta, a andares, é tudo através do músculo do peito. Então, o facto de eu ter que dormir de barriga para cima, com almofadas, e não me poder virar para o lado durante um mês, 3 semanas, custou-me imenso, porque eu não estava habituada a dormir de barriga para cima, e como me custava imenso a levantar-me, parece que eu tinha um peso enorme, parece que eu tinha mesmo um peso enorme, gostava-me imenso, e eu durante a noite eu ia descaindo e eu tinha que ligar à minha mãe que estava a dormir no outro quarto. Ela às 4 da manhã, mais ou menos sempre 3, 4 da manhã, ela tinha que vir ter comigo e empurrar-me para cima, que eu não conseguia sozinha, nem eu podia, nem eu tinha autorização de fazer força. Eu até conseguia fazer, mas doía-me, então não aconselhava. Então era a minha mãe que me ajudava. Para tomar banho era a minha mãe que me ajudava a tomar banho. Para me levantar nos primeiros 3 dias era a minha mãe, depois eu já me conseguia levantar sem qualquer tipo de problemas. E pronto, custou-me imenso o facto de ter que dormir de barriga para cima durante aquelas 3 semanas, e custou-me o facto de tu sentires completamente inútil. E para quem achar que eu consigo com este braço, ela agora desviou-se. Não dá, não consigo. Agora ela veio para aqui, mas ela estava mesmo aqui neste canto e eu não consegui, mas ela agora está aqui e já consigo tocar mais ou menos. Porque ela veio mais para cima, mas ela estava mesmo aqui para baixo. Ai, eu sinto-me tão ridícula a tentar fazer movimentos. Pronto, vocês estão a perceber. Hoje foi a minha primeira consulta e está tudo a correr bem. Já me estou a sentir um bocadinho mais apta. Está aqui a Rosie. Diz olá, Rosie. Diz olá, Rosie. Diz olá. Diz olá. Diz olá. Tu não podias fazer nada, não podias ajudar com nada. Eu já estava boa, entre aspas, e eu estava a fazer mudanças e eu não pude pegar num único peso, eu só peguei em coisas muito leves. Portanto, essa parte, eu acho que estou mais isso do que propriamente a pós-operação em si. A parte do pós-operatório é mais o facto de sentir de inútil do que propriamente as dores. Pelo menos para mim, eu tive pessoas que morreram horrores de dores, eu tive mesmo, foi muito fácil para mim, sinceramente. Depois também existe as drenagens. As drenagens basicamente são massagens que são feitas no peito para relaxar, para retirar os inchaços, os líquidos acumulados. Eu, por acaso, como o meu peito estava tão ótimo, como eu portei muito bem, eu só precisei de uma drenagem e só o fizeram porque já estava na clínica, que senão nem sequer me tinham feito, porque elas estavam muito boas, não estavam muito inchadas, e pronto. Em relação aos sutiãs, eu tinha um sutiã que era espécie de desportivo, em que tinha assim umas molas em que tu tinhas que apertar no máximo. Eu, quando fui à segunda consulta com a doutora Luísa, eu perguntei se eu podia desapertar um bocadinho, porque me doía imenso os mamilos, porque tu ficas sem sensibilidade do mamilo para baixo. Eu sempre tive aqui da parte de cima, mas na minha experiência do mamilo para baixo ficas sem sensibilidade nenhuma, e conforme está a voltar doía-me horrores os mamilos. Ainda hoje é algo que me mete imensa impressão, mas devagarinho tu vais ter cada vez mais sensibilidade e fica normal. Então eu pedi se podia desapertar um bocadinho e pude. Depois nós tínhamos que utilizar uma faixa que eu utilizava, que eu dizia que era a faixa de balas, uma faixa durante 14 dias em que basicamente fazia-te assim uma pressão para baixo, em que
custava imenso. Nos primeiros dias custava-me imenso, por fim, quando foi para retirar já nem me custava, só queria retirar para poder utilizar camisolas um bocadinho mais decotadas, não para mostrar o resultado final, mas porque eu tinha que utilizar camisolas sempre por aqui para não mostrar o meu colete de balas, que era assim que eu chamaria. Após 25 dias, quando fizeres 25 dias pós-cirurgia, tu podes começar a retirar a cola cirúrgica. E basicamente isso pode parecer um bocadinho assustador, mas não é de todo. Basicamente tu, ao estares no banho com água quentinha, tu vais basicamente fazendo assim estes movimentos, não com muita força, e aquilo vai amolecendo com água quente. Eu não pus aqui água quente diretamente, não foi nada disso que eu fiz, fui só tomando banho naturalmente e fui fazendo assim, não se na primeira lavagem nem na segunda, mas lá está, eu também não tinha pressa para retirar a cola, eu queria fazer tudo em condições, fazer devagarinho, então estes eram os géneros de movimentos que eu fazia e a cola era retirada. Depois de retirar a cola, é aí que nós somos dadas 2 tipos de cremes, que eu vou já buscar, que eu não os tenho aqui comigo. Portanto, o creme diário que nós temos é o Cicapost e ISDIN, ele é assim, e este creme nós temos que colocá-lo 3 vezes ao dia. Eu tento ao máximo fazer as 3 vezes ao dia. É claro que eu de vez em quando me esqueço porque estou fora de casa e esqueci-me do creme, mas eu tento mesmo ser religiosa com a colocação dos cremes, porque quanto mais creme nós colocarmos, melhor a cicatriz vai ficar. Depois temos então o Kelocote, que também é outro creme, mas este é de noite, em que eu coloco uma vez à noite, em que basicamente é uma espécie de gel, uma camadinha de gel por cima da cicatriz. Este aqui sabe muito bem porque é refrescante. Este aqui já é mais ou menos normal, é como se fosse um creme de corpo normal a nível de sentimento. Este aqui já é um gel, já é mais espesso e já o sinto mais. Este aqui depois não é dado, eu tinha dito que era-nos dado, não é dado, é comprado na farmácia e receitado. Agora, toda a gente deve estar curioso para saber se eu gostei, se não gostei, se eu acho que foi o tamanho ideal. Eu adorei. Sou muito sincera, é assim, elas ainda vão baixar, vão ficar muito mais, estou a falar assim, as maminhas ainda vão baixar, ainda vão ficar mais moles, elas ainda estão assim meia rijinhas, mas é perfeitamente normal. Eu fiz há um mês e alguns dias, 6, 7, 8, 9, 10, aí 4 dias, 1 mês e 4 dias pós-operatório, elas vão ficar muito diferentes. Normalmente os resultados finais é de entre 6 meses a 1 ano para veres o resultado final da cirurgia, mas eu estou muito satisfeita com o tamanho. Eu não punha mais pequeno, portanto, graças a Deus que eu ouvi as minhas amigas e a doutora, e estou muito contente com o tamanho. Não punha mais pequeno e não punha maior. Acho que está muito proporcional ao meu corpo e era exatamente isso que eu queria que ficasse mesmo com o resultado natural, e foi o que foi. Estou muito contente para agora poder começar a utilizar camisolas um bocadinho mais decotadas, para poder começar a utilizar camisolas sem sutiã, que era algo que era indispensável para mim, e muito entusiasmada para poder utilizar um fato de banho e não me sentir insegura. Eu só consegui utilizar fatos de banho normais há 2 anos ou 3 anos atrás, e agora, sabendo que eu vou poder utilizá-los sem enchimentos, sem preocupações, sem nada, melhor. Mas pronto, fiquei muito satisfeita. Eu tive a melhor experiência de sempre em relação à equipa da doutora. Eu adorei a clínica, são todas muito simpáticas, adorei mesmo a experiência. Qualquer dúvida que eu tinha, eu mandava uma mensagem para a doutora ou para outra pessoa da equipa, e aconselho bastante, mas bastante, a doutora. Ela é mesmo muito boa naquilo que ela faz. Atenção, eu vi imensas pessoas, imensos outros cirurgiões nesta área, e a doutora Luísa é fantástica, portanto gostei imenso do trabalho dela e de todos os profissionais que lá estão. Eu vou deixar o Instagram da doutora em baixo, vou deixar o canal do YouTube e o site, não só para vocês verem, para verem mais trabalhos dela, que ela expõe lá os trabalhos, mas sim também para poderem retirar as vossas dúvidas, algo que eu não tenho explicado muito bem, como os prós e os contras no início do vídeo. E preços, pronto, eu não vos vou dizer quanto é que eu paguei, só porque acho que não vale a pena, porque cada pessoa é diferente. Pode ser redondas, pode ser de gota, pode ser um trabalho em que tem que haver uma reconstrução da auréola, pode ser que tenha sempre uma mamária, pode ser que tenha...
há milhares de hipóteses e milhares de formas de fazer esta cirurgia que vai afetar no orçamento final, mas aquilo que vos aconselho é irem, marquem uma consulta, marquem uma primeira consulta sem compromisso e vão lá ver qual é que é o orçamento, vejam o que é o tipo de cirurgia que vocês vão fazer, quais são as vossas hipóteses. Nada melhor do que os profissionais estarem a orçamentar. Eu não vou estar a dizer preços no qual se calhar não são fiéis. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar um grande gosto e se existe alguma pergunta ou alguma dúvida que não tenha ficado esclarecida, podem mandar uma mensagem pelo Instagram e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!